Fala pessoal, nessa aula a gente vai começar a ver a representação gráfica dos nossos dados estatísticos. Segue o jogo. Continuando aqui nossas aulas falando sobre noções de estatísticas, a gente tem uma aula agora de representações gráficas desses dados, né? É uma forma mais visual, né, mais dinâmica ali de você representar os dados coletados e os resultados que você obteve após analisar esses dados, beleza? O exemplo básico que a gente vai tomar é o mesmo exemplo aqui da aula passada, a quantidade de gols marcadas por 21 atletas de um campeonato amador. A gente fez essa tabela aqui, ó, na aula passada, beleza? Ela vai servir como base para a gente representar graficamente esses dados. Eu vou apresentar para vocês 3 das principais formas da gente fazer uma representação gráfica de dados estatísticos. A primeira é chamada de gráfico de barras, beleza? Você vai ter aqui, ó, 2 eixos, certo? Identifica os eixos aqui, ó. Esse eixo aqui é para marcar a quantidade de jogadores. Esse eixo aqui é para marcar a quantidade de gols, beleza? Aqui nesse eixo dos jogadores, né, eu faço mais ou menos aqui uma estimativa, né, de quantos jogadores vão ter. E nesse eixo dos gols marcados, eu vou colocar aqui as quantidades, né, obtidas. Eu vou fazer só uma observação aqui. Eu poderia colocar aqui 4, né, a variável 4 gols marcados. Mas nesse caso aqui, como não teve nenhum, por uma questão de espaço aqui, eu vou deixar vazio, beleza? Agora olha só, da nossa tabela aqui, né, de frequências, a gente tem aqui os dados da variável e a gente vai transferir isso para um gráfico, por exemplo, né, que é a questão do gráfico de barras, beleza? Essas barras aqui, elas podem ser na horizontal ou na vertical. Para esse exemplo, eu preferi elas na vertical, eu achei melhor, beleza? A quantidade de atletas que marcou 0 gols, a gente olha aqui na tabela, foi 7, né? Fazendo uma estimativa, a nossa barra vem aqui no valor entre 5 e 7. Para facilitar, para melhorar a visualização, né, de quem vai olhar o seu gráfico, muitas vezes ele vai aparecer aqui, né, a quantidade exata de atletas que marcaram 0 gols. Beleza? Quantidade de atletas que marcaram 1 gol. Tá aqui, ó. 9 atletas marcaram 1 gol. Um atleta marcou 2 gols. 3 atletas marcaram 3 gols. E um atleta marcou 5 gols. Beleza? Essa aí é uma ideia da sua representação pelo gráfico de barras. Tudo bom? Outra representação muito importante é o chamado gráfico de setores. Beleza? Quem já está mais acostumado aí a trabalhar com planilhas digitais já viu esse gráfico aí, muitas vezes chamado informalmente de gráfico pizza, né? A ideia é um círculo e cada uma das regiões que preenche o círculo indica proporcionalmente a quantidade que você quer mostrar, beleza? Como que a gente pode obter essa proporção? Só um detalhe aqui, né? São os mesmos dados, né? São os dados do mesmo exemplo. Você vai obter isso através de uma regra de 3, tá ok? Para obter o ângulo central do setor circular que representa a sua quantidade aqui de dados. Como você vai fazer isso? Só dando um exemplo aqui, tá? O total de atletas é 21. Eu posso pensar numa regra de 3 assim, ó. 21 atletas equivale aos 360 graus, né? O arco completo aqui, né, da minha circunferência. Por exemplo, aqui, 7 vai representar X. Beleza? É uma proporção direta, tá? Quanto maior o número de atletas, maior vai ser o ângulo central da região aqui, né? Do seu setor circular. Resolvendo essa regra de 3, você vai obter que X é igual a 120 graus. Beleza? Então, no seu gráfico aqui por setores, você vai ter aproximadamente um ângulo central aqui, ó, de 120 graus, determinando o setor circular que representa a quantidade de atletas que marcaram 7 gols. Da mesma forma, para atletas que marcaram 1 gol, 2 gols, etc. Outra coisa, para facilitar, você pode vir diretamente aqui, ó, na sua frequência relativa e multiplicar isso por 360, certo? A gente pode simplificar aqui para facilitar os cálculos, ó. 7 e aqui dá 120. Você tem aí 9 vezes 120, isso vai dar 1080. Dividido por 7, isso vai fornecer um ângulo para você de aproximadamente 150 graus, tá? Um valor aproximado, beleza? Você representa aqui a quantidade de atletas que marcaram 9 gols
num setor circular que tem um ângulo central de aproximadamente 150 graus. E assim você vai fazer com todos os seus dados, né? Com cada uma das suas variáveis aqui, beleza? O setor circular que representa graficamente essa quantidade, né? Essa variável, ele tem um ângulo central proporcional à sua frequência absoluta, beleza? A gente vai ver aqui agora um terceiro método, né, de representar graficamente os dados estatísticos. O terceiro método que a gente vai observar nessa aula, ele é chamado de histograma. Ele serve para quando a variável está distribuída em classes. No exemplo passado, a gente olhava cada variável individualmente. Como assim? Eu pegava a quantidade de 0 gols, via quantos atletas marcaram. 1 gol, quantos atletas marcaram 1 gol, beleza? Só que dependendo dos dados, a gente trabalha com uma variedade muito grande nessa variável, beleza? Para não ficar com muitos resultados picados, a gente começa a agrupar essas variáveis em classes. Por exemplo, olha só, esse exemplo aqui da idade dos jogadores brasileiros convocados para a Copa da Rússia de 2018. Para não ter que trabalhar aqui, imagina você, eu olhasse daqui, ó, 20 anos, né? Quantos atletas têm 20 anos? Anotaria. Atletas com 21 anos, anotaria. Atletas com 22, e assim por diante, até chegar em 35. Eu ia ter uma tabela muito extensa, com muitos dados picados, entendeu? Para facilitar o trabalho de quem está mexendo com esses dados aí, a gente agrupa esses dados, né, essa variável em classes, beleza? Atenção para essa representação aqui, ó. As classes aqui, né, são classes de idades. 20 daqui, tá fechado, até chegar a 25. Essa classe, ela indica jogadores que têm de 20 até 24 anos, né? 24 anos e 11 meses, a gente pode dizer assim, beleza? A próxima classe aqui, ela vai começar do 25, vai até o 30, ó. Esse símbolo aqui significa que os jogadores de 25 anos vão ser encaixados nessa classe até os jogadores que têm 29 anos. E assim por diante, né? Aqui, 30 até 34 anos. Os dados aqui que a gente observa mostram o quê? 3 jogadores tinham de 20 até 24 anos, digamos assim, né? 11 jogadores entre 25 e 30. 9 jogadores entre 30 e 35. Para representar o histograma, ele é bem parecido com o gráfico de barras. Só que eu vou fazer aqui retângulos que são determinados por essas classes, beleza? De 20 até 25 foram 3, né? Mais ou menos aqui, proporcionalmente ao nosso espaço. Tá aqui, 3 jogadores de 20 a 25 anos, beleza? Próxima classe, 25 a 30 foram 11 jogadores. Então, de 25 até 30 foram 11. Algo parecido com isso aqui. Coloca a quantidade aqui para ficar mais claro. E por último, de 30 até 35 foram 9 jogadores. Minha classe de 30 até 35 com 9 jogadores, beleza? Dessa forma aqui, todos os dados eles são trabalhados, a gente diz, de maneira contínua, né? Qualquer jogador que tenha de 20 até 24 anos, ele vai entrar nessa classe aqui, sem eu precisar separar certinho qual é a idade dele. Tem 23 anos, por exemplo, está nessa classe. O jogador de 22 anos está nessa classe. O jogador de 27 já vem para essa classe aqui e assim por diante, beleza? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!